Vamos falar um pouquinho agora sobre a maneira como a gente pensa. O pensamento é muito importante, em qualquer atividade que a gente vai realizar durante a nossa vida. O ser humano ele possui uma origem espiritual, a sua natureza espiritual. Mas quando ele nasce, ele recebe três ferramentas bem complicadas para ele lidar, que é o corpo, as emoções que ele sente e os pensamentos que ele tem. A situação que essas três ferramentas vão se encontrar quando a gente atinge a maturidade vai depender das pessoas com as quais a gente teve contato, com as experiências que a gente teve, as instituições, etc. Tanto os pensamentos como as emoções, eles são absortivos e reflexivos, né? E o que que isso significa? Quer dizer que, como uma esponja, o pensamento e as emoções absorvem o que está ao redor. E como um espelho, eles refletem aquilo que aprendem, né? Praticamente não há criação aí, apenas absorção e reflexão. O que não é de todo ruim, já que a gente depende desse contato que a gente tem com as pessoas mais velhas, com nossos pais, nossos amigos, à medida que a gente vai crescendo, né, para poder dar uma utilidade para essas três ferramentas. Mas o que ocorre é que a mente ela fica programada. Né? A gente nasce com a cabeça limpa, branca, mas aí começa a passar por essas situações e ter contato com essas pessoas e monta uma programação. E o perigo aparece quando a gente se arraiga a essa programação. A gente se acomoda com aquilo, se acostuma com aquilo e toma aquilo como verdadeiro. E pior ainda, quando a gente tem contato com coisas pequenas, com pessoas pequenas, e se arraiga nisso, e se acomoda com coisas pequenas. O pensamento pensa pequeno, as emoções ficam frágeis. A boa notícia que eu quero dar para vocês é que é possível desprogramar a nossa mente e criar um novo paradigma. Quem disse que não pode? Claro que você pode, a qualquer momento, fazer essa desprogramação. Claro que a gente tem que ser grato com as pessoas que nos ajudaram a utilizar essas ferramentas durante a vida, mas chega uma hora que é necessário passar uma borracha em tudo que é danoso dentro de nossa mente, fazer uma limpeza, né? Deixar a nossa mente branca novamente para a gente poder reescrever a nossa vida e a maneira como a gente pensa. Os pensamentos pequenos levam a decisões pequenas. Então, quando a gente começa a reprogramar a nossa mente, a gente começa então pelo pensamento, né? Quando se fala em pensar positivo, a gente não tem que pensar que isso é uma daquelas manias que as pessoas têm, né? Que não chegam a lugar nenhum. Na verdade, o pensamento positivo ele funciona como um fermento que atua na sua mente, elevando a maneira como você pensa. Pode ter ocorrido que a programação inicial que a gente teve de criança até a fase adulta tenha encolhido a maneira como a gente pensa, né? Tenha dado uma utilidade menor para essa ferramenta que é o pensamento, que ela é uma ferramenta que tem grandes possibilidades. Aí de repente, se você se encontra pensando coisas do tipo: isso não é para mim, seja como Deus quiser, só ganhando na loteria, quem sabe um dia, como é difícil. Então você deve ter cuidado, muito cuidado com aquilo que você pensa, pois quando você se acostuma a utilizar pensamentos pequenos, né, a sua mente também se acostuma a tomar decisões em direção a coisas pequenas e pessoas pequenas. Né? A sua vida inteira começa a vibrar pequenez. Então, o recado que eu lhe dou é muito simples. Limpe sua mente e comece a pensar coisas grandes e seja grande. Aumente o tamanho do seu pensamento. Se você pensa grande, você vibra grande. Pense grande, você vai falar grandes palavras. Se você pensar grande, você vai fazer grandes ações. Se você pensar grande, você vai se acostumar a ser grande. Se você pensar grande, vai saber valorizar o que é mais importante. A mensagem então é essa, né? Você pense grande e seja grande. Eu vou deixar vocês aqui com o pensamento do David Stewart, que fala o seguinte: o tamanho da conta bancária
da felicidade e da satisfação de qualquer pessoa depende do tamanho do pensamento dessa pessoa. Até a próxima.